Eu me chamo Matheus, sou aluno do quinto período de bacharel em Direito. Estou fazendo esse trabalho juntamente com a minha colega Ana Clara Lima e hoje nós vamos fazer algumas explicações, né, a respeito de uma lauda pericial que nos foi apresentada. Laudo este, né, onde o caso ocorrido em Porto Alegre foi o seguinte: uma certa pessoa, né, ela alega ter sido imobilizada por dois indivíduos desconhecidos e onde um terceiro, na lateral do seu corpo, realizou uma lesão corporal perante ela, fazendo uma figura que aparentemente se parece com uma suástica no lado da sua barriga. Ela informa ao delegado, né, às autoridades legais, que ela não foi ela quem fez esta ação, ela não se autoflagelou, de acordo com ela, e que foi um terceiro indivíduo quem fez isso com ela, além de que ela informa ter só esta escoriação no seu corpo. Ao decorrer da perícia, foi constatado pelo perito nas avaliações, né, que ela apresentava sim uma outra escoriação no outro lado do seu corpo, né, especificamente na sua barriga, onde ela alegava não lembrar de como ocorreu, de quem realizou essa outra escoriação no seu corpo, e informar que não foi ela quem fez isso. Diante deste caso, nós podemos falar sobre alguns requisitos também que devem ser observados em uma perícia, tendo ele a objetividade como primeiro requisito. A objetividade, ela afirma que o perito, o médico legal no caso, né, ele deve ser o mais objetivo possível em fazer as suas considerações e a sua avaliação do ocorrido e das devidas escoriações ou provas que forem constatadas no caso. Neste caso, observamos que o perito foi sim o mais objetivo possível, informando até o número de cortes, né, de acordo com o laudo que foi realizado na barriga da vítima. E podemos avançar um pouco mais falando também sobre a perícia, né? Perícia científica que deve ser apresentada no decorrer do caso. O que significa isso? O perito, ele deve ser o mais técnico e metodológico possível, sendo a perícia considerada uma ciência, onde ele deve usar e abusar dos métodos para se chegar a uma conclusão de como que foi realizado a devida lesão, nesse caso concreto em questão, de como que foi realizada a lesão e de quem pode ter sido o causador desta lesão através destas metodologias e da ciência, né, que está por trás da perícia médica, no caso. Podemos destacar também que o perito, ele deve ser o mais claro possível. Neste caso, podemos observar pela conclusão do perito que a clareza ficou a desejar neste caso. É nítido, né, a conclusão do perito de ser um caso inconclusivo, tendo em vista que após fazer as avaliações e as práticas, né, as práticas para poder solucionar o caso em questão, ele não conseguiu dar uma conclusão certa, tendo em vista que, de acordo com o mesmo, ele informou que pode ter sido realizado tanto pela vítima quanto pelo terceiro alegado pela vítima, que pode ter sido o que realizou as escoriações do seu corpo, ocasionando assim a lesão corporal. Tendo em vista isto, né, o que foi alegado pelo perito, ele não foi claro e não deu uma conclusão imparcial. Não deu uma conclusão assertiva, tendo em vista que é muito importante que se tenha uma conclusão assertiva e clara, pois é esta conclusão que pode influenciar diretamente de uma forma positiva ou de uma forma negativa no réu, em cima do réu, né, em face do réu, podendo assim mudar totalmente a decisão do caso.
Agora eu vou passar a palavra para minha companheira de trabalho, a Ana Clara. Meu nome é Ana Clara e eu vou dar continuidade agora no que o Matheus disse. Eu vou falar um pouco sobre a clareza e a exatidão. Bom, podemos observar no laudo aqui do perito que ele não foi muito exato no que ele quis dizer. Ele não sabe que quem fez o símbolo na moça foi ela ou terceiros, porque ele deixou claro aqui no laudo que pode muito bem ter sido ela ou terceiros, mas o laudo dele foi bem claro, foi muito claro, teve clareza, deu para entender, foi muito, né, ele foi muito detalhista no caso dele, em razão de quantos cortes ela teve, em razão do primeiro corte até o último corte, ele foi bem detalhista nisso. Com isso, agora eu vou falar alguns artigos, né, previstos no Código de Processo Penal. No artigo 159 fala assim: os exames de corpo de delito têm que ser feitos por 2 peritos oficiais. E sim, isso foi feito, né? No final do laudo tem a assinatura de 2 médicos legistas, então tá certinho. Artigo 160. Os peritos têm que elaborar um laudo pericial e escrever minuciosamente o que foi examinado. E isso foi feito no laudo, né? Eles foram bem detalhistas, deram bastantes detalhes do caso, do corte da moça, do que pode ter acontecido. Então aqui eu também achei bem detalhista. E por fim, o artigo 174, inciso 4. Nesse artigo fala que se for, né, alguma coisa escrita, o perito ele pode pedir, né, para a pessoa escrever, para ele ver, comparar. No caso, ele ficou indeciso se quem fez aquilo foi a periciada ou terceiros. Ele podia ter pedido para a periciada fazer o símbolo e o terceiro também, para ele poder comparar, né, no caso o desenho, e saber quem é. No caso, isso não foi feito, mas fora isso, foi bem detalhista, no caso, teve muita clareza, e é isso.